Os The Bad Batch ficam meio que de lado no seu próprio show. E isso é uma coisa boa? Não entendeu? Pois é, no 11º episódio da série, intitulado The Devil's Deal, ou Acordo com o Inimigo, como ficou na tradução, traz um cenário totalmente diferente para nós de tudo que nós tínhamos visto na série até então. Nós fazemos um novo passeio dentro de Ryloth e revemos personagens queridos lá de Clone Wars e Rebels. Um episódio diferente, mas que tem bastante a acrescentar. Eu sou a Elis, esse é o Nerd Sem Frescura. Hoje nós vamos conversar sobre o 11º episódio de The Bad Batch, então bora? Galera, nós estamos falando sobre o 11º episódio de The Bad Batch, então óbvio que tem spoiler. E essas semanas o vídeo semanal de The Bad Batch está saindo com atraso, mas eu já tinha avisado nas minhas redes sociais que isso aconteceria, porque meu namorado estava pra cá, a gente não se via faz tempo. É isso. Bom, The Bad Batch chega mais uma vez para nos mostrar que não é somente a sucessora de The Clone Wars, mas também é uma peça importante para o universo expandido de Star Wars. Então nós, logo no início do episódio, somos transportados de volta a Ryloth, o planeta dos Twi'lek. E essa escolha é bem importante para que nós tenhamos mais coesão dos fatos, tá? Tanto dentro das animações como dos outros materiais expandidos de Star Wars. Gente, vocês gostaram do meu cabelo? Eu tava num Bad Hair Day e coloquei uma peruquite. Na real, gente, esse episódio é uma aposta interessante, tá? E é um episódio bem ousado porque nós vemos muito pouco dos protagonistas desse episódio. Eles são um mero pano de fundo, talvez nem isso. É assim um episódio desconexo com o resto da história, mas é muito interessante, principalmente para quem é fã de Clone Wars e de Rebels. E nós temos um ganho nesse episódio que é vermos um pouco mais dessa transição manipuladora do Império. Eu acho que o episódio aproveita bastante daquilo que nós vimos no episódio anterior em Raxus. Ele aproveita que nós já vimos essa situação e nos traz uma outra situação de ocupação imperial. Nós temos também o retorno, mais um retorno, na verdade, do Crosshair, com uma presença bem ameaçadora, e também do Rampart, que tá muito bizarro, meio que espreitando ali nas sombras, né? E tendo uma visão bem mais estratégica de tudo que está rolando. Como eu disse, na semana passada foi Raxus, nessa semana agora foi Ryloth. O Império está colocando suas garras para fora e tomando territórios estratégicos. Ele permanece no fundo das reuniões, dos comícios, né? Como um manipulador, se passando ali por um benfeitor que de bom não tem nada. O Rampart está surpreso, na verdade, que a população não está muito grata que a nova refinaria ali está gerando empregos. Aliás, esse é um ponto interessante porque mais pra frente a gente vê, né, que os Twi'lek, eles são escravizados mesmo no futuro para trabalhar nessas minas de refinaria, nas minas também de especiaria. Então, é interessante que nós vemos que eles chegam ali no planeta prometendo algo bom, prometendo emprego. E é legal, né? Porque a gente vê que apesar dessa geração teórica aí de empregos, isso não cimentou a popularidade do Rampart. A população tá inquieta, mas o Cham e a Elene Syndulla tentam acalmar as tensões. A gente vê como que o Cham Syndulla, esse personagem fenomenal. Eu amo o Cham, gente. Eu quero até fazer um arquivos do Império do Cham. Comentem aqui se vocês quiserem, mas acho que eu vou fazer. Eles tentam acalmar essas tensões. A gente sabe que o Cham foi líder da Revolução Twi'lek. E ele explica, né, que eles têm uma dívida com os soldados clones por conta de terem lutado por eles durante as Guerras Clônicas. Esse é um arco que a gente vê lá em The Clone Wars, inclusive. É fantástico nós vermos como é complexo, né, o modo como o Império vai chegando, entrando ali na cabeça deles e tudo mais. A gente vê que o Cham está bem cansado, e isso é motivo para que ele tente dar uma chance para o Império, que não significa que ele está confiando real. E aparentemente ele não sabe também, né, que esses clones aos quais eles são tão gratos
tiveram aí a sua mente alterada, a sua personalidade capada, né? E é lógico, gente, após uma guerra, promessa de emprego é algo que é, no mínimo, tentador. A gente sabe também que, no final das contas, quem vai lucrar ali é o Império. E que não vai demorar muito tempo para que essa promessa se torne escravidão mesmo. O Rampart vai observando ali a família Syndulla, especialmente o fato de que a Harrow está ausente. A Helene responde, né, que a Harrow tem outras preocupações. Eu adorei ver a Helene e eu achei legal porque a gente vê a Harrow criança, a Harrow ali sonhando em voar, uma coisa bem fofa, eu adorei. E também vemos, né, que ela está, na verdade, espionando a refinaria. Algo bem Harrow com seu fiel companheiro Chopper, que é um dos droids mais queridos de Star Wars. Eu particularmente amo o Chopper. E quando nós vemos os dois juntos, eu já fiquei tipo, ai, a Hera, o Chopper. Mas não demora muito para que eles sejam pegos ali pelos Clone Troopers. E olha, sorte a deles que isso não foi uns 10 anos depois, porque se eles se aproximassem do Chopper nesse período, com certeza eles levariam um choque, né? Literalmente. Mas nesse ponto nós tivemos algo interessante, porque o Capitão Hauser, esse clone que apareceu aqui, ele é tolerante, ele não relata esse incidente aos seus superiores. E observando o Hauser, eu imagino que todo mundo deve ter comentado o fato de que ele ainda mantém a armadura pintada, que ele ainda tem o seu cabelo cortado. E o mais importante não é nem o visual, e sim o fato de que ele está acobertando uma criança, ele tem aquela visão mais da personalidade ali dos clones que a gente já conhece. Então talvez ele seja mais um clone com um chip defeituoso, talvez ele não tenha estado perto de Jedi, não tenha presenciado esse massacre, afinal tinha muitos clones por aí. Então ele parece ser alguém confiável até certo ponto. É legal que a gente vê também um momento bonitinho, comovente entre a Hera e o Cham. E a gente percebe que essa tentativa dele de aceitar o Império é justamente porque ele não quer que a Hera viva o mesmo tipo de vida que ele teve. E aí, esse é um ponto que eu achei interessante, porque o Cham tinha instruído os cidadãos a entregar as suas armas, justos Twi'lek, que precisaram tantas vezes lutar pela sua liberdade e tudo mais. O planeta acaba renunciando aos meios de se defender. Só que o Gobi, que é esse outro personagem aqui, não consegue aceitar muito essa abordagem. Ele enfatiza que Ryloth precisa ser protegido por seu próprio povo, que eu achei bem legal também. E isso é interessante porque a gente vê que o Império ele tem uma abordagem inteligente de ir corroendo as defesas dos planetas por dentro. Bom, antes de prosseguirmos, deixa aí um like se você quiser, se inscreve no canal também, deixa o nosso sininho ativado aí e é nóis, beleza? Da mesma forma, gente, o episódio também mostra que os negociantes, eles lucram em ambos os lados da guerra, algo que nós vimos lá no episódio 8, que eu acho interessante ver essa temática voltar. O Gobi, ele deseja garantir que a população tenha algumas armas, e aí ele contrabandeia essas armas por meio da Cid. Quem que a Cid manda pra Ryloth? Os Bad Batch. Uma aparição rápida, inclusive. A Hera sabe que ela não deveria ir junto, fazer essa negociação e tal, mas ela é meio que tentada pela promessa de aulas de voo. E como o sonho dela é voar, se tornar uma piloto, Hera, você vai realizar seu sonho, o mundo é seu. Ai, gente, desculpa, mas essa personagem aqui é perfeita. Amo, 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 amo. Essa, na verdade, é uma decisão que acaba custando meio caro, né? Porque eles estavam sendo rastreados pelo Crosshair. E aí a gente sabia que ele poderia, sei lá, entrar em perseguição com eles e tal. Mas não é isso que acontece. O que nos permite até ter um momento muito fofinho entre a Hera e a Omega. E eu acho que uma temática interessante que tem sido trazida em The Bad Batch é o fato de que como as crianças são afetadas pela guerra, isso é uma coisa que a gente sabe que existe, né? Então a gente vê a Omega, que é uma criança, que é um clone e que precisa saber lutar e tudo mais. A gente vê a Hera participando de negociação de armas, coisas que as crianças não deveriam vivenciar, mas estão vivenciando. E nesse momento em que elas conversam, a Omega mostra a nave pra ela e tudo mais, nós vemos uma coisa que eu achei, mexeu comigo, assim, que é ver como que as crianças conseguem encontrar esses momentos de paz, inocência,
mesmo no meio do caos. Foi muito bonito ver elas sonharem juntas, assim, no meio desse pandemônio, sabe? Bom, mas, infelizmente, embora o momento tenha sido fofo, há consequências, né, pra essa excursão aí da Hera. E por ser filha dos líderes do planeta, acaba pesando muito mais, porque a gente entende que, embora o Orn Free seja o senador, quem o planeta responde mesmo, a população confia no Cham e na Elene, né? Então o Crosshair desativa a nave quando ela retorna a Ryloth, e aí o Império toma uma posição mais incisiva, né, pra ter o planeta ali junto com eles, pra capturar o planeta mesmo. Eu achei legal porque o Rampart, ele se manteve bem estratégico no episódio, mais observando até tomar uma atitude. Me lembrou um pouco até o Thrawn. E aí a gente vê um plot totalmente louco se desenrolar, né? Quando o Crosshair acerta o senador, o Orn Free, e aí eles colocam a culpa no Cham Syndulla pela tentativa de assassinato do senador. Eu acho que não pegou na cabeça dele, acho que pegou de raspão, assim. Eu acho que ele sobreviveu, espero que ele tenha sobrevivido, porque no livro Lords do Sith, que se passa um tempo depois, alguns anos depois, o senador tá vivo, então eu espero que continue, porque, enfim, já conversou várias vezes aqui sobre retcon e tal, né? Eu acho que como o próprio Orn Free é um senador corrupto, ele pode até corroborar com essa narrativa aí de assassinato, sabe? Caso ele tenha sobrevivido. E, gente, leiam Lords do Sith se vocês quiserem saber mais sobre os Twi'lek, porque é muito legal. E eu acredito que nós veremos a Elene morrer em breve, e isso vai ser o que vai semear, né, essa chama da resistência mesmo no Cham, porque em Lords do Sith, o Cham é o líder do movimento Ryloth Livre. Gente, vocês não têm noção, esse livro vive brigando com Estrelas Perdidas no topo de top 1 pra mim, mas eu acho que Lords do Sith ganha. E assim, eles viram os caras tão brabos, mas tão brabos, que eles chegam a atentar contra o Vader e o Palpatine. Então, assim, gente, o livro é muito bom, muito legal. A narrativa é muito bem construída. A gente cria muita empatia pelo Cham e pela Sval, que é outra personagem que aparece também no livro. Tem bastante destaque, assim. Então, acho que se vocês quiserem ler, vocês vão gostar dele. E eu acho que o episódio faz uma ponte para esse livro, assim como também faz uma ponte com Um Novo Amanhecer, que é outro livro que eu já até mostrei aqui, quando eu fiz o vídeo do Kanan, né? Inclusive eu fiz o vídeo do Kanan porque o Caleb tinha aparecido lá no primeiro episódio. E é muito legal ver essas pontes sendo criadas entre Clone Wars, Rebels e The Bad Batch. Bom, apesar do episódio fazer uma aposta enorme essa semana, The Bad Batch conseguiu entregar, na minha opinião, um dos melhores episódios da série até agora. Foi legal nós vermos a narrativa se afastar dos Bad Batch e do Crosshair de uma vez, e acaba permitindo a nós, espectadores, um exame aí mais detalhado, uma perspectiva mais detalhada dos métodos do Império. E isso foi muito interessante, eu gostei muito. Acho que tá na hora de avançar para a história principal, porque a gente já tá quase chegando no final da temporada. Mas eu não vou dizer que eu não gostei, não, porque eu gostei muito como fãzinha de Rebels, que eu sou, de Clone Wars e também de Lords do Sith. Já falei pra vocês lerem? Sim, já falei, mas vou falar de novo. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve, ativa o sininho, tá? Pra gente poder continuar conversando aí sobre a temporada. Não se esquece também de deixar aqui nos comentários o que você achou do episódio, que eu quero saber, pra gente trocar uma ideia. A gente se vê em breve. É nóis e tchau!